Olá, tudo bem com vocês? Então vamos para a aula 3 da unidade 6, tá? Essa aula a gente vai ver o que está no sumário. Então eu vou iniciar. Até o momento a gente tem tratado de circuitos que envolvem elementos em que o comportamento da corrente, da carga, da tensão é do tipo exponencial, tá? Então a gente tem uma exponencial decrescente que limita e que baliza esse comportamento, certo? Agora a gente vai para um circuito em que o comportamento ele para tensão, corrente e carga, ele é oscilante, tá? Esses circuitos são chamados de circuitos oscilantes. A gente vai ver o mais simples dele, em que a gente está desconsiderando a resistência, certo? Então, é um circuito em que vai ter um indutor, L, e um capacitor C, beleza? A gente chama de circuito LC. Então, vamos aqui, inicialmente, vamos considerar que o capacitor está carregado, completamente carregado, né? Da maneira mostrada aqui na figura, e a chave aqui está desligada. Quando liga em A, o que acontece? Essas cargas elas vão tender ao equilíbrio, né? Por esse caminho aqui. Então, vai estabelecer uma corrente no circuito, ok? E aí o que acontece? Então, a corrente começa a aumentar, beleza? Começa a aumentar. Bom, e a gente já viu que se há uma variação da corrente no tempo, isso no indutor vai estabelecer uma força eletromotriz autoinduzida, tá? Contrária esse aumento da corrente. Então, vai surgir aqui uma força eletromotriz contrária que vai, de certa maneira, dar uma limitação nesse crescimento da corrente, tá? Ok? Bom, mas a corrente ela chega ao máximo, né? Quando chega no máximo, o máximo é quando as cargas no capacitor for zero, né? Então tá aqui, ó, a carga no capacitor é zero. E, e nesse caso, você tem a maior diferença de potencial aqui no indutor, tá? Então, inicialmente, a diferença de potencial no capacitor é máxima e no indutor é zero, né? Você não tem corrente. E aí começa a diminuir as cargas aqui e aumentar a taxa com que a corrente circula no circuito. Então, VL, que é a diferença de potencial no indutor, vai aumentando e VC vai diminuindo. Chega um ponto que em VC é zero. VC é o diferença de potencial no capacitor. E VL é o máximo, tá? Bom, mas aí acontece, a corrente ainda existe, né? Ela chega no máximo e ela vai diminuindo. Bom, mas se a corrente existe, então quer dizer que as cargas vão sendo transferidas para cá. Então, essas cargas positivas que estavam aqui vão ser transferidas para cá. Beleza? E aí, depois de um tempo, a corrente chega a zero e aí o capacitor está carregado novamente, tá? Com a polaridade invertida. E aí, novamente, a corrente é zero, mas você tem o circuito aqui fechado, né? E aí essas cargas vão começar novamente a se locomover para equilibrar. E esse processo ele se repete, tá? Aí a gente chega nessa condição inicial. Então, nesse sentido que ele é oscilante, né? Que a corrente, ora está num sentido, depois a corrente está no outro sentido. E aí a mesma coisa com a força eletromotriz autoinduzida aqui. Beleza? Então, nós vamos estudar esse circuito aqui. Então, depois que fecha, a equação do circuito é essa. V no indutor mais V no capacitor é igual a zero, tá? Nós não temos uma fonte aplicando uma força eletromotriz, beleza? Bom, VL a gente viu que é L di dt e VC Q sobre C, ok? Bom, isso aqui é uma equação diferencial, tá? Só que é uma equação diferencial que você tem uma derivada da corrente no tempo e aparece carga. A gente tem que colocar isso para a mesma variável. E é tranquilo de fazer, porque di dt é d de dt de i. E quem que é i? É dq dt, né? I é derivada da carga no tempo. Então, a gente tem uma derivada dupla aqui em cima da carga no tempo. Então, vai ficar d2q dt2. Beleza? Então, onde está d e dt vai ser a derivada segunda da carga no tempo. Então, nós vamos substituir aqui. Aí está feita a substituição, né? Então, ficou L d2q dt2 mais q sobre c igual a zero. Dividindo por L e passando esse termo para o lado de lá, a gente então chega
na equação diferencial que é muito conhecida, tá? Essa equação diferencial, ela é a equação que governa o movimento de movimentos harmônicos simples, tá? MHS. Bom, o movimento harmônico simples é muito conhecido na física. Por exemplo, quando você tem um pêndulo oscilando para pequenas amplitudes de oscilação, ele descreve um movimento harmônico simples. Se a gente desprezar, se a gente conseguir evitar todo o atrito, ok? Outro sistema também é o massa-mola. Você pega uma massa, copa uma mola, põe esse sistema para oscilar, tá? A massa e a mola, então você estica e solta e ele vai oscilando. Se não tiver atrito, esse movimento fica definidamente, tá? Definidamente. E é governado por uma equação desse tipo aqui, que você tem a derivada segunda de uma variável, no caso da mola seria o deslocamento, né, da mola, deslocamento da massa mola, e no caso do pêndulo também seria esse deslocamento em ângulo, né, que ele descreve esse movimento de oscilação. Okay? Nesse caso aqui, a variável que está oscilando é a carga, né, ela que está indo de um lado para outro, ok? Então, a equação desse tipo é uma equação de movimento harmônico simples. E é muito fácil de resolver essa equação, se a gente observar o seguinte, olha, quais são as funções? A solução, a gente tem que buscar uma solução. A solução é aquela que obedece essa equação. Essa solução, a carga tem que oscilar com uma função que, quando você deriva duas vezes no tempo, volta a mesma, né? Volta aqui, a mesma, multiplicado por uma constante, com sinal negativo. Bom, a gente conhece funções que se comportam desse jeito, são as funções seno e cosseno. Né? Qualquer uma das funções seno e cosseno que você deriva duas vezes, retorna a função com sinal contrário, tá? E aparece uma constante que a constante está no argumento do seno e cosseno, ok? Então, aqui eu coloquei cosseno, tá? Por uma escolha, pode escolher uma combinação linear de cosseno e seno, tá? Em geral, quando a gente escolhe isso, acaba que vai aparecer essa fase aqui, ó. Então, a carga, ela modifica no tempo como Q máximo, né, que é a carga máxima, vezes cosseno de ômega t mais φ. Ômega é a frequência angular com que esse movimento é executado, tá? Essa oscilação no circuito. E φ é o ângulo a diferença de fase entre... Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa diferença de fase aqui para frente, tá? Mas é uma diferença de fase. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos derivar duas vezes a carga no tempo, tá? Nós temos uma expressão, então nós vamos derivar duas vezes. Nós que deriva uma vez, o ômega sai daqui, né? Vai ficar ômega Q máximo, derivada de cosseno é menos seno. Então ficou menos ômega Q máximo seno de ômega t mais φ. Vou derivar mais uma vez, vai baixar de novo o outro ômega, então vai ficar menos ômega 2 Q máximo. A derivada de seno é cosseno, beleza? Então ficou, a derivada segunda é menos ômega 2 Q máximo, cosseno de ômega t mais φ. É isso que aconteceu aqui, ó. Derivando duas vezes, retornou a função cosseno com sinal negativo e ainda multiplicado por uma constante, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse resultado e colocar aqui, ok? E esse resultado e colocar aqui, ó. Colocar aqui no Q, tá? Isso aqui, você tem essa igualdade. Então, ficou aqui, menos ômega 2 Q máximo, cosseno de ômega t mais φ, é igual a menos 1 sobre LC, que já tinha, né? Q máximo, cosseno de ômega t mais φ. Bom, esse fator aqui se repete dos dois lados, a gente pode cortar, tá vendo? Cortando, vai ficar aqui. E o menos também corta com menos. Ficou aqui, ômega ao quadrado é igual a 1 sobre LC. Tirando a raiz dos dois lados. Então, a frequência angular de oscilação nesse circuito LC é 1 sobre raiz de LC. Então, observa que escolhendo os valores da indutância e da capacitância, a gente determina a frequência com que essa oscilação ocorre, tá? Então, essa é uma escolha que a gente pode fazer. Isso circuitos desse tipo, existem em quase todos os circuitos eletrônicos, e uma das
aplicações, por exemplo, é na seleção de frequências que você quer, por exemplo, uma estação de rádio, né? Quando hoje é digital, a gente aperta um botão, ele sintoniza automaticamente, mas antigamente tinha um seletor lá que você girava, quando você estava girando, você estava mudando ou a indutância ou a capacitância. O mais fácil de fazer era a capacitância. E aí você selecionava a frequência, tá? O que é selecionar a frequência? As ondas eletromagnéticas, elas estão no espaço, tem várias frequências, mas você permite que aquela determinada frequência que você quer, ela seja ressonante no circuito. Então, a frequência de fora que case com essa frequência que você selecionou é que vai ser a mais forte, vai ser escolhida, tá? Então, é uma das coisas, uma das aplicações, das inúmeras aplicações que tem. Se a gente quer a corrente, o que a gente faz? A gente deriva a carga no tempo, né? Então, nós temos a expressão da carga, derivar aqui, né, a gente já tinha até feito, baixa o ômega, vai ficar ômega Q máximo, deriva cosseno, derivar cosseno é seno. Então, ficou menos ômega Q máximo, seno de ômega T mais φ. Ok? E aí, de tal maneira que ômega Q máximo é a corrente máxima, né? Porque o que aparece aqui é amplitude. Nesse caso aqui, Q máximo é a amplitude da carga. É o valor máximo que a carga obtém. E isso que aparece aqui é o valor máximo da corrente, tá? É fácil ver que isso aqui dá unidade de corrente, você tem carga vezes frequência. Frequência é 1 sobre... nesse caso, a frequência angular é radiano por segundo. Então, você tem carga por segundo, isso é corrente, tá? Então, a corrente muda no tempo com menos I máximo, seno de ômega T mais φ. Ok? Então, vamos ver o que acontece com a energia no circuito LC, tá? Bom, a gente já obteve, lá quando estudou capacitor, que a energia, ela está no campo elétrico, tá? E a expressão dela é isso aqui, ó. A energia devido ao campo elétrico é Q ao quadrado sobre 2C, tá? E a energia devido ao campo magnético é LI ao quadrado sobre 2, tá? Ok? Então, quando você tem um capacitor, a energia é armazenada no campo elétrico desse capacitor. Quando você tem um indutor, a energia é armazenada no campo magnético do indutor, tá? Bom, como a gente tem uma expressão para carga evoluindo no tempo e para corrente evoluindo no tempo, se a gente substitui, né, lembrando que a carga é Q máximo, cosseno de ômega T mais φ, como é ao quadrado, vai ficar Q máximo ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega T mais φ. E aqui vai ficar isso dividido por 2C aqui em cima, né? E aqui vai ficar L sobre 2, ômega ao quadrado, Q máximo ao quadrado, seno ao quadrado de ômega T mais φ. Ok, vamos somar. Antes de somar, a gente tem que, olha, usando o fato de que ômega ao quadrado é 1 sobre LC, então se a gente colocar o L para lá, L ômega ao quadrado é 1 sobre C. Olha, aparece isso aqui, ó, L ômega ao quadrado, né? Então essa expressão aqui, esse L ômega ao quadrado, a gente pode colocar 1 sobre C. Então vai ficar igual a de cima, ó. Vai ficar igual a menos da função seno e cosseno, né? Mas a constante que está multiplicando aqui é igual. Aqui vai ficar Q ao quadrado sobre 2C. E aqui também vai ficar Q ao quadrado sobre 2C. Porque isso aqui vai sair e a gente vai colocar 1 sobre C. Certo? Então, de tal maneira que se a gente somar a energia total, né, que é a soma das duas, vai ficar o fator comum, que é Q ao quadrado sobre 2C, cosseno ao quadrado de ômega T mais φ, mais seno ao quadrado de ômega T mais φ, tá? Colocando em evidência. Bom, isso aqui dá 1, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado do mesmo argumento é 1, ok? Então, de tal maneira que a energia, ela pode ser expressa como Q ao quadrado sobre 2C, tá? Então, a carga máxima ao quadrado sobre 2C. Mas a gente também pode expressar isso aqui como, se a gente quiser, como I máximo também, tá? É só modificar, ok? É só modificar, colocar, em vez de 1 sobre C, colocar L ômega ao quadrado. Então, ômega ao quadrado, Q máximo ao quadrado, é a corrente máxima ao quadrado, tá?
E aí vai ficar em função de L e da corrente máxima ao quadrado. Beleza? Ok. Bom, o que está acontecendo no circuito é que a energia está se transformando de uma energia devido ao campo elétrico para uma energia devido ao campo magnético. Ou de uma energia devido ao campo magnético para uma energia devido ao campo elétrico. Tá? A soma das duas dá uma constante, tá? Que é U. Ok? Então elas se transformam. Ora, como eu disse, como eu mostrei aqui, né? Ora o capacitor está completamente carregado, então a energia está toda nele. Ora o capacitor está completamente descarregado, então a energia está toda aqui no indutor. Depois o capacitor se carrega novamente. É claro que entre estar todo carregado e descarregado, ele vai descarregando, então a energia vai diminuindo e aqui a energia vai aumentando, ok? O tanto que diminui no capacitor é o tanto que aumenta no indutor. Lembrando que a gente está tratando do circuito LC ideal, tá? Não tem dissipação de energia. A resistência do próprio fio é desprezada, tá? O que na prática não acontece, beleza? Você colocar um circuito desse para oscilar, com o tempo a corrente deixa de existir porque a energia vai ser dissipada no resistor, na resistência que existe aqui no circuito, ok? Beleza? Mas esse aqui é o ideal. Fazendo o gráfico aqui, olha o que acontece. Carga e a corrente evoluem no tempo. Só mostrando aqui, a carga evolui com cosseno e a corrente evolui com seno, certo? Então, do mesmo argumento. Então, quer dizer que eles têm uma defasagem de 90 graus, tá? Quando a carga tem um valor máximo, a corrente tem um valor zero, né? Porque o máximo de cosseno é zero para seno, né? Ok? Então, é o que a gente viu aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, a carga começa aqui no valor, tá? Zero, a carga é azul e a corrente é vermelha, tá aqui. Ah, não, desculpa, a carga é vermelha e a corrente é azul. Então, a carga começa com valor máximo, a corrente zero, mas um é menos o outro, né, em termos de evolução, né? À medida que a carga vai diminuindo, a corrente vai aumentando negativamente, né? Porque ela é menos, né? Menos, ok? E assim vai, certo? Então, tem uma defasagem de 90 graus entre elas, tá? Quando uma atinge o máximo, a outra atinge o zero, tá? Ok? E com a energia, olha só, a energia vai com cosseno ao quadrado para a energia devido ao campo elétrico e seno ao quadrado para a energia devido ao campo magnético, tá? E quando você tem uma função seno ou cosseno e eleva ao quadrado, é lógico que você não tem mais a parte negativa, né? Você rebate ela para cima, né? É como se você pegasse isso aqui e rebatesse para cima, ok? Então tá aqui, ó, do campo elétrico, né, o do capacitor é vermelho, do campo magnético é azul, certo? Então quando do campo elétrico é máximo, do campo magnético é zero, tá vendo? Isso aqui é de zero ao máximo aqui. Quando a do campo magnético é máximo, a do campo elétrico é zero. Somando as duas vai dar essa constante aqui que está em linha preta, tá? Que é o U, beleza? Certo? Então, vamos caminhar para fechar essa aula. Eu vou mostrar aqui uma simulação, né? O que acontece, como é que a gente consegue gerar uma corrente alternada, certo? Corrente alternada, a gente gera aqui. Isso aqui é uma simulação lá do Fislet, do compare.org, tá? Então aqui tem uma espira, um campo magnético apontando aqui para a esquerda. Isso é um gerador, tá? Então, o que acontece? Aqui tem um gráfico que mostra o fluxo em função do tempo e aqui a força eletromotriz induzida em função do tempo, certo? Então, à medida que... Só para parar, lembrando que a espira estava assim, ó. Então, o fluxo era máximo, né? O plano dela estava perpendicular ao fluxo, né? Ou a normal estava paralela ao fluxo, ok? E aí, o fluxo é máximo, mas ela vai girando. O que vai acontecendo? Quando ela gira, o vetor normal está girando junto, né? Então, você tem um ângulo entre esse vetor normal e o campo magnético, certo? Então, eles estão alinhados, né? Ângulo 0 ou 180, e vai para o ponto em que eles vão estar a 90 graus, tá? É o que está acontecendo aí, ó. Agora eles estão... Dá para ver no gráfico aqui, quando você atinge o zero, aqui, ó, passou pelo zero do fluxo, né? Então eles estavam a 90 graus um com o outro.
Então é isso. O que acontece? Isso aqui é um modo esquemático de um gerador de corrente alternada. Você coloca uma espira para girar num campo magnético ou um campo magnético para girar com a espira fixa, tá? Isso é uma questão de engenharia, de o que é melhor, certo? Faz isso mover, por exemplo, por uma queda d'água, tá certo? Então tem uma turbina aqui que faz esse negócio girar. Quando a água passa pela turbina, ela gira, a espira gira junto, tá? Ou então, se for numa usina termoelétrica que você aquece a água para gerar vapor, o vapor sob alta pressão também passa por uma turbina que movimenta uma espira, ok? Ou movimenta um campo magnético. Você tem uma estrutura de um campo magnético que está girando, beleza? Então, você tem um movimento relativo, o fluxo está variando. Aqui nós somos um caso simples, que o gerador, o campo é constante, tá? O módulo dele. E aí, com a variação do fluxo, você gera corrente, uma força eletromotriz alternada, tá aqui, ó, tá vendo? A força eletromotriz alternada, logo a corrente alternada, ok? Então, esse é o esquemático de um gerador, tá? De corrente alternada. Então, voltando. Então, é isso. A força eletromotriz, ela muda no tempo como? De maneira senoidal, tá? Então, você tem uma frequência angular. Então, vai ser a força eletromotriz máxima vezes seno de ômega t, tá? A corrente, num circuito que tenha um indutor, ela tem uma defasagem em relação à força eletromotriz. Isso a gente viu aqui, ó. Aqui, ó. Olha só, por que tem uma defasagem? Porque eu não coloquei, escrevi aqui, não, mas se a gente derivar a força eletromotriz, por exemplo, a corrente está com seno aqui. A força eletromotriz, a carga está com cosseno, tá? Se a gente o VL, o que é o VL? A tensão no indutor é LDI dt. Então a gente tem que derivar I no tempo. Quando a gente deriva o seno no tempo, vai dar cosseno. Então existe uma defasagem entre a força eletromotriz e a corrente, tá? Então por isso que a gente coloca essa diferença de fase aqui, ó, φ. Então a corrente vai ser I máximo seno de ômega t. A corrente vai ter a mesma frequência de oscilação da força eletromotriz, obviamente, mas vai estar defasada, tá? E aí, então, eu estou mostrando só aplicações da lei da lei de Faraday, né? Que a gente, quando você tem uma variação no fluxo, a gente tem uma força eletromotriz induzida. Isso aqui tudo é aplicação. E um dispositivo muito importante, quando a gente está tratando de corrente alternada, é o transformador, tá? Que essa, inclusive, é uma das vantagens da corrente alternada, é que o transformador só funciona com corrente alternada, tá? E qual que é o objetivo do transformador? É você elevar ou reduzir a tensão. Para que existe isso? É porque se você, por exemplo, se a energia for gerada lá na usina, ela vier numa tensão já que a gente consome, por exemplo, 110 volts, 220 volts, ok? A corrente vai ser muito grande. E aí vai dissipar muita energia no circuito. Lembrando que a linha de transmissão ela tem centenas de quilômetros, tá? Então, vai ter uma perda de energia muito grande. Então, como é que você faz para diminuir isso? Você quer que a quantidade de energia chegue, tá? Então, a gente eleva a tensão para diminuir a corrente, tá? Mas o produto V vezes I, que é a potência, ele é o mesmo, tá? Então, lá na usina, é elevada a tensão, tá? Para milhares de volts, e aí transmite essa energia com a tensão muito alta, tá? E a corrente é baixa. E a corrente é que faz dissipar energia, tá? No circuito, devido à resistência. Aí chega nas cidades, essa tensão é abaixada, tá? E distribui para as linhas que vão para as ruas, e ainda tem um transformador nas ruas que vão reduzir mais ainda essa tensão para a tensão que a gente vai consumir, ou 110 ou 220, tá? Dependendo do que tem. Então, como é que ele funciona? Você tem que entrar com uma força, uma tensão alternada, tá aqui, ó, certo? E aí, como você tem alternado, você vai ter variação do fluxo aqui, porque a corrente está em um sentido ou no outro, né? Então, você tem variação do fluxo. Isso aqui é um indutor, tá vendo?
Vai ter uma força eletromotriz aqui, certo? Induzida, autoinduzida. Isso aqui é um núcleo de ferro, tá? Então, essa indução vai gerar uma variação do fluxo e esse ferro vai transmitir isso para cá, porque esse aqui é um ferro, ele é capaz de você gera um campo magnético nele, então ele sente também essa variação do fluxo. Então, essa variação do fluxo passa para cá também. Ó. Não tem contato entre o ferro e esse indutor lá de cá, tá? O que acontece é o seguinte, que a tensão, o lado de cá a gente chama de primário, que é onde você liga a fonte. O lado de lá é o secundário, é de onde você vai tirar energia numa tensão diferente, tá? A tensão no primário, ela é a força eletromotriz de cada espira multiplicado pelo número de espiras que tem aqui, certo? E a tensão no secundário é a força eletromotriz em cada espira multiplicado pelo número de espiras que tem aqui no secundário, certo? Bom, como a força eletromotriz na espira é o mesmo dos dois lados, por espira é o mesmo, tá? Porque o fluxo aqui, ó, o fluxo que está variando aqui desse lado é igual a esse, certo? Então, a força eletromotriz que está aqui por espira é a mesma aqui, tá? Mas só que o número de espiras é diferente, tá? Então, se a gente igualar, como isso aqui é igual a isso, nós podemos igualar essas duas, né? Jogando NP para lá e NS para cá, um é igual ao outro, de tal maneira que a tensão no secundário ela é igual a NS sobre NP vezes a tensão no primário. Então, o que acontece? Se a gente quer, se NS, o número de espiras no secundário, for maior que o número de espiras no primário, esse número aqui vai ficar maior que 1, né? Então, a tensão no secundário vai ser a tensão no primário multiplicado por um número que é maior que 1. Então, ou seja, você está aumentando a tensão, tá? Então, se você quer aumentar a tensão, o número de espiras no secundário, que é de onde você vai tirar a energia, né, para onde você vai ligar seus aparelhos, tem que ser maior que no primário. Então, isso aí eleva a tensão. Tá? Se você quer abaixar a tensão, você tem que colocar o número de espiras no secundário menor do que no primário. Tá? Bom, um transformador é um dispositivo que, quando bem construído, ele é bem eficiente. Tá? A perda de energia que tem nele é em torno de 1%. Então, é um dispositivo que quase perde energia, tem uma grande utilidade, né? Porque você tem diferentes tensões fornecida pela rede no Brasil. São Paulo, por exemplo, é 220, em Minas é 127. Então, citei só esses dois, mas vários estados, né, vários estados é 220, vários estados é 127. Então, o que você faz? Você pode ter um transformador que os dois lados funcionam como primário ou como secundário, né? Então, você pode ter um transformador 110, 220. Se você quer baixar de 220 para 110, você liga a da usina em 220 e tira do outro lado 110. Se você quer o contrário, né? Como aqui em Minas, se você tem um aparelho que funciona em 220, você vai ligar no lado 110, né, na rede, e você vai obter 220 do outro lado. Ok? Beleza, então com isso eu termino. Eu tirei figuras do Hardy, tá? E tá ok, beleza, então. Até mais, gente.